todos. A presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui entre nós. Então vamos todos juntos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador, e ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, por meio de todos os benfeitores espirituais que já estão aqui acolhendo as nossas súplicas e também nossa gratidão. Vamos pedindo a Deus que possamos mergulhar o nosso entendimento com bastante humildade na reflexão do Evangelho de hoje. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. É a parábola dos trabalhadores da última hora, também conhecida como a parábola dos operários da vinha, também conhecida dessa forma. Nós vamos fazer a reflexão dos itens 3 a 5, a missão dos espíritas. Então, ouçamos a leitura da parábola, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que, ao romper da manhã, saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro, tem outras publicações que falam uma moeda, outras publicações que falam um denário, tá? Então, feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair e achou outros que lá estavam e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 11ª hora, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, porque também estes receberam apenas um dinheiro. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e do calor. Porém, ele, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não conviestes tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu, de mim, quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, nós vamos agora fazer o entendimento desta parábola, contada por Mateus, na terceira viagem que Jesus fez a Jerusalém, quando nós sabemos pela história que foi na semana da crucificação, e Mateus anotou esta parábola. Então, nós agora vamos lembrar que toda vez que Jesus vem anunciar o reino dos céus, ele não está se referindo às aquisições materiais terrenas e nem às leis humanas que vão mudando conforme o progresso da humanidade. Ele está se referindo às leis divinas. Ele está se referindo àquele investimento e aperfeiçoamento que nós temos que fazer no nosso espírito, o nosso ser espiritual. E que pela lei do trabalho, quando nós ganhamos uma reencarnação, todos nós devemos trabalhar sim, melhorar a nossa qualificação, e temos para isso as leis trabalhistas e outras leis que regem os nossos direitos e os nossos deveres. Não é a isso que nós devemos agora levar o nosso pensamento. Porque para estarmos aqui, nós temos que ter um meio de buscar aqui o nosso conforto, não sermos peso para ninguém, para poder cuidar do tempo que nos foi concedido para a nossa melhoria moral. E aí nós só vamos levar daqui, quando daqui formos retirados pelo fenômeno da morte, e em continuidade a nossa existência em algum outro lugar da casa de nosso Pai, nós vamos levar a nossa intelectualidade, que nós realizamos progresso, nosso conhecimento, a nossa moralidade, que é o trabalho pela formação das nossas virtudes. É esse o patrimônio que nós vamos levar daqui. Então, vamos deixar de lado essa interpretação dos trabalhadores da primeira hora, que compararam que trabalharam por 12 horas, que os antigos contavam as horas do dia a partir das 6 da manhã às 18, e eles trabalharam e receberam igual àqueles que trabalharam uma hora só. Por quê? Porque o dono da vinha é Deus. Ele é o dono da vinha. E o salário dele é único e igual para todos nós. É um salário de justiça com misericórdia. E a lei está colocada para o nosso ser espiritual. Então, nós vamos trazer a nossa reflexão. Existem muitas outras abordagens, mas nós vamos trazer esta. Nós estamos agora numa encarnação atual e o Senhor nos chama, tem chamamentos para nós várias horas. E teve também os chamamentos para nós em encarnações anteriores. E Jesus não podia falar claramente isso ao povo, da necessidade das sucessivas encarnações para o mesmo Espírito. Então ele falou dessa forma. Ele disse sim sobre reencarnação para Nicodemos, senador dos judeus, para 2 apóstolos que o acompanharam e depois para os outros 10. Mas ao povo ele usava a simbologia, porque eles ainda não tinham condições de entender as variadas horas do dia.
nossas sucessivas encarnações que nos são dadas por misericórdia numa única lei, para que modifiquemos o nosso sentimento, para que instalemos aos poucos o espírito fraterno e solidário. Porque o trabalho na vinha do Senhor é o trabalho de regeneração do ser espiritual. E todos os moradores da terra, de todos os rótulos religiosos, e os sem rótulos religiosos, têm que fazer o trabalho de regeneração, gostando ou não. Porque a vida apresenta para nós não somente mar de rosas, a vida apresenta para nós chamamentos muitas vezes por dor e sofrimento, que é o momento do nosso despertar. Quantas vezes fomos convidados? Assinamos o contrato na praça e negligenciamos. Corremos atrás de construir só o reino terreno, porque não estávamos ainda entendendo. Quantas vezes negligenciamos esses ensinamentos de como é que trabalhamos a nossa sementeira para que aceleremos o crescimento dela em obras do servir à prática do bem. E aí, nesse livro aqui, Jesus e Nós, o Espírito de Bezerra de Menezes, fala para nós que, em mensagem para Divaldo Franco, fala que é preciso aceitar o convite. Então, todos os operários da vinha são todos os moradores do planeta Terra. Não importa a geopolítica, não importa a divisão geográfica. Somos todos irmãos em Deus, somos todos operários da vinha, mas todos chamados, poucos são os escolhidos, ou seja, poucos são os que aceitam o convite. E ele diz que quando nós aceitamos o convite para os ensinamentos de Deus, cujo porta-voz principal é nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer a palavra divina, poucos são aqueles que estão aceitando por conta da condição evolutiva. Então as horas serão renovadas aqui e quando tiverem a oportunidade nas idas e vindas de serem despertados. Livro dos Espíritos, questão 262, diz lá que o Senhor espera, Ele não apressa a expiação de ninguém, Ele espera e vai renovando, idas e vindas, só que, 262 ainda, se houver má vontade nas variadas reencarnações, aí vem o puxão de orelha, reencarnação de uma existência por imposição, recheada de dor e sofrimento, para que sintamos na pele e ocorra o despertamento, a abertura de olhos, ouvidos e entendimento, mesmo que aos poucos. Então, vamos consolar agora o nosso coração. Nós estamos nessa reencarnação tão abençoada e todos os dias nós temos oportunidade de abrir olhos, ouvidos e entendimento. E todos os dias temos oportunidade de aprender. Aí, um grande estudioso da doutrina espírita, no Brasil e fora do Brasil, Jorge Elahá, ele fala para nós, vamos olhar para o Livro dos Espíritos, lá na 982, que diz assim para nós, olha, 982, será necessário que professemos o Espiritismo
e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte futura? Aos espíritos benfeitores respondem: não, porque isso seria absurdo. Para assegurar a nossa sorte, que são as bênçãos, sorte são as bênçãos, na vida futura, é necessário incluir na nossa vida a prática do bem. Espírito fraterno, solidariedade, mansidão, honestidade, dever bem cumprido, boa conduta, bons procedimentos, trabalhar o quanto possível de cada um na edificação do nosso ser espiritual, e qualquer que seja o caminho que conduza ao bem, caminho que conduza ao bem. E aí então, os trabalhadores da última hora já viveram encarnações anteriores, já amealharam pelas experiências um aprendizado, e o salário é divino, é igual para todos, de justiça com misericórdia. E ao povo daquela época, quando Jesus discursava, ele não podia falar com todos esses recursos que a doutrina espírita cristã nos traz. E aí é por isso que Humberto de Campos, nesse livro aqui, ó, Luz Acima, Psicografia de Chico Xavier, ele coloca para nós de uma maneira bem fácil que uma borboleta muito brilhante, ela vai voando até uma comunidade de lagartas. E aí ela chega lá, pousa lá e fala: olha, eu sou da família de vocês. Hoje eu estou mais aperfeiçoada, mas vocês um dia serão como eu. Eu faço voos e vejo casarios, plantas, flores, céu azul, vejo os esplendores. Vocês serão um dia como eu. Só que eu estou dessa maneira agora, mais aperfeiçoada, mas eu não me distancio muito da minha furna, não, porque eu quero cuidar dos interesses de vocês. Sintamos aqui agora a presença dos benfeitores espirituais na grandiosa hierarquia, que está lendo o que vai no nosso coração agora e na nossa mente para nos ajudar. Eles evoluíram mais. Numa grandiosa hierarquia, apenas perderam o corpo. Se compenetraram da palavra divina e escolhem os templos, as casas espíritas, os locais onde tem dor e sofrimento, os locais que trabalham a divulgação do Evangelho para nos ajudar. Não distanciam das furnas deles, não. Só que as lagartas se assustaram com esse discurso. E o que elas fizeram? De barrigas rastejantes no chão, elas assustaram tanto que elas debandaram. Por isso que Jesus, os trabalhadores da última hora, para muitos, colocando essa leitura no ponto de vista terreno, fica parecendo injusto, porque começa a lembrar da qualificação, dos títulos, das leis trabalhistas. Não é isso que Jesus está falando para nós. Toda vez que ele anuncia o reino dos céus, ele está se referindo à transformação íntima. Agora sim, qual é a missão dos espíritas? É a elevação do nosso sentimento e o trabalho da reforma íntima com Jesus. E aí, aqui no texto, onde ele fala missão dos espíritas, no item 4, Erasto faz uma exortação para nós.
ele exorta para que a gente divulgue o Evangelho. Precisamos ficar batendo de porta em porta? Não. Vamos elevar o nosso pensamento, fazer vigilância, oração na nossa vida individual e vamos responder com um colóquio de Jesus aos apóstolos na casa de Pedro, que está no livro Luz Acima, na lição 45. Jesus diz assim para eles fazem muitas perguntas: como que nós vamos ajudar a divulgar o Evangelho, levar a orientação espiritual, consolar o povo? Ele diz assim, o resumo do resumo do resumo: usaremos a palavra quando for necessário. O material da Boa Nova reside em nós mesmos. O nosso próximo consultará a mensagem do Pai, do nosso Criador, em nossa própria vida, por meio dos nossos atos, por meio das nossas palavras, por meio das nossas resoluções e atitudes, porque a Escritura divina do Evangelho tem que estar no nosso próprio coração. E aí, para finalizar, eu vou ler um textinho de Bezerra de Menezes para Divaldo, que é a exortação de todas as horas da nossa existência atual, compreendendo as anteriores que nós tivemos e que temos, sim, que agradecer a Deus que a doutrina espírita nos tira da ignorância, levanta o véu e nos ensina. Então ele diz assim, Bezerra, para Divaldo, que apliquemos esses conhecimentos do Evangelho na realização interior, no equilíbrio e na estrita confiança em Deus. Disse-nos Jesus: eu vos mando como ovelha mansas ao meio dos lobos, afirmando-nos que não encontraríamos compreensão e nem aplauso, não teríamos apoio e nem compensação, mas o sentiríamos, experimentando paz interior. Meus filhos, fostes honrados pela doutrina espírita, que liberta o homem da ignorância e guinda-o à espiritualidade superior. Tende coragem, porfiai no bem, assentai nos hábitos salutares e os vossos sentimentos, e lutai contra as imperfeições morais que residem no mundo íntimo de todos nós. Estamos convidados ao banquete de luz e não podemos desfraudar outra bandeira senão a da fraternidade. Não estais sós, obreiros da fé renomada e renovada. Ide adiante, confiantes e felizes. O Senhor irá convosco. Assim seja, graças a Deus. Agora estamos preparados para o passe, o Barbosa vai começar a chamar. Ao sentarmos naquela cadeira de fluidoterapia, vamos pedir mentalmente a Deus para que possamos receber a assistência espiritual individualizada que cada um necessita, que todos os grupos que por lá passarem possam receber a limpeza magnética de todos os fluidos nocivos e receber lá o ajuste de equilíbrio, harmonização e bem-estar para a alma. E, se tiverem o merecimento, a cura. Assim seja, graças a Deus.